Vamos começar, gente, com o vídeo dos queridos da Galãs Feios. Padre Kelmon defende baderneiros. Vamos acompanhar aqui com som e direitinho. Vamos lá, meus caros, para a gente poder seguir. O Padre Kelmon reapareceu e para falar suas besteiras. Já que é carnaval, o Padre Kelmon se vestiu de padre novamente, tá? De padre. Bom dia, de Roberto. Festa junina, como diria a nossa querida musa Soraya Tronic. E o Padre Kelmon pediu anistia para o 8 de janeiro e foi perguntado pelo nosso querido amigo baixinho, Guga Noblar, o que ele achava do brilhante Ustra. E o que ele respondeu? Vamos ver aqui. Falando em tortura, o que o senhor acha daquele cara que é o herói da direita, chamado Coronel Ustra? O Ustra, um torturador. Ele era ruim? Eu também pergunto, o que é que o senhor acha? Eu acho ele horroroso, tá no inferno, apodrecendo e sendo carcado pelo diabo. Mas você, como é que você sabe disso? Você viu o Já que o senhor não gosta de tortura, o que o senhor acha do Ustra? Quem lhe disse que ele torturou alguém? Como é que você sabe Ele disso? foi condenado por tortura, o único condenado por tortura do Brasil na ditadura, pela justiça. Falando em... É um negacionismo num nível que chega a ser inacreditável. Inacreditável. E a disfarçatez também. Mas quem? Quem condenou? Quem condenou? Não, mas a justiça não tá certa. Nada A tá justiça certo. de Deus só, né? Que é importante, né? Como aqueles pastores ali que falavam, o cara erra. Como o nosso colega de trabalho, eram meninos de 30 anos, né? As pessoas podem errar, né? Nosso colega de trabalho, que está em Israel, né? Pago pelo governo israelense agora lá, né? Curtindo as benesses. A subjetividade da tortura. Não, mas quem condenou a justiça? Não, a justiça não. Quem condena é Deus. Se Deus não condenou, então ele estava certo em arrancar as unhas das pessoas que eram contra a ditadura, dar choque no caralho, colocar um cano e jogar um rato dentro das mulheres. Isso aí é tranquilo, isso não é um problema. O problema é o patriotário que está preso porque detonou os prédios dos três poderes. Esse é o grande problema do país. Está aí em estado de negacionismo o Padre Kelmon, que a gente trata aqui como uma figura exótica, engraçadinha e tudo mais. Não é engraçado não. Mas no fundo, não passa de mais um personagem do fascismo à brasileira. O cara negando que o brilhante Ustra cometeu tortura nos anos 70, porque é conivente, né, para ele. É conveniente para ele e conivente da ditadura. Começa a perder a graça, né, Helder? Esse tipo de personagem, assim como... Sim, porque olha o absurdo. E é um absurdo que vai ser compartilhado por um monte de gente no WhatsApp. Um monte de gente. É um absurdo. Assim como certos personagens aí da direita, né, que eram considerados bonachões por serem pessoas assim que pareciam muito legais, né? Que gostam de foguete. Vou tirar infiltrado aí da live. E não são pessoas legais. São pessoas que estão a serviço aí da desinformação, muitas vezes. Estão a serviço da extrema-direita. Serviço de uma pauta aí que é do golpismo, né? De emular o fascismo que acontecia ali na Alemanha, na Itália, né? Na Alemanha era o nazismo, né? O fascismo chamado nazismo. Então, a gente tem que começar a entender quem são essas pessoas também. Porque elas têm cara de idiota, têm perfil de idiota, têm cara de bobo, né? Falam que nem imbecis, mas a palavra deles reverbera, né? Reverbera. E muita gente ouve, muita gente trata isso como verdade. E um beócio como esse cara aí, que não dá para chamar de padre, não que a gente goste de padre, muito pelo contrário, né? Mas o cara que se veste desse jeito e quer pregar a palavra de Jesus, da misericórdia, né? Falar que o brilhante Ustra não é um torturador, quando isso é um fato, né? Público, notório,
Então, começa a perder a graça, Helder. Não, Eu ainda vou dar é risada um de fato tudo, notório e público. Tanto é que o Bolsonaro usou o nome do Ustra para dedicar o seu voto no impeachment da Dilma, falando que ele era o terror da Dilma Rousseff. Ele era o terror por quê? Porque ele torturava a esquerda e quem era contra a ditadura naquele momento, incluindo aí a ex-presidente Dilma Rousseff. Então, se o próprio Bolsonaro dá a entender que ele era o terror de alguém de esquerda por ser torturador, e ele é um defensor de tortura, então como é que o padre Kelmon quer negar essa realidade? Que alguns até defendem por bravata, por achar engraçado, já que o inimigo que está sendo torturado não tem nada a ver com o que eles defendem do campo ideológico deles. Esse padre Kelmon é mais um idiota útil da extrema-direita que tenta ganhar palco com esse personagem, porque ele não é padre, independente de padre ser bom ou ruim, ele não é padre. Essa é a diferença vital. Tá, além de tudo, se vendendo como algo que nem ele é, não chegou a ser. Foi expulso, inclusive, da igreja do Dom Nectários, que fala nosso que ele amigo. usa... Nosso amigo, manda... Amigo não, né? Não vamos falar que é nosso amigo, daqui a pouco o cara aparece aí em uma... Na sua casa, não, batendo pra comer um churras. Não, não é nem isso. É que você fala esses bagulho meio na zoeira, aí daqui a pouco, tá lá, Dom Nectários da igreja de Padre Kelmon é preso por alguma coisa. Não é amigo, tá? Mas o cara foi mandar um release informando que o Padre Kelmon não era mais a igreja dele. Só isso. Não tenho nenhum contato, não conheço, não sei quem é. Mas até essa igreja tosca lá na Moca expulsou o Padre Kelmon. É verdade, e o filme Ainda Estou Aqui, né, que esse sim, o terror da extrema-direita, né, que vem conquistando o público no mundo inteiro, e a Fernanda Torres, a gente vibra com cada prêmio que a Fernanda Torres ganha, com cada entrevista que a Fernanda Torres, né, concede ali nos Estados Unidos, porque é muito legal, né, ver a Fernanda Torres, um filme como esse, que mostra a tortura, como foi torturado. Esse sim foi torturado, não é o marido dessa patriotária de 6 catarrento ali que fica falando, meu marido não fez nada. O Rubens Paiva não fez absolutamente nada, a não ser lutar pela sua ideologia, que era assim de não suprimir a ditadura que estava no Brasil, cara. E ele foi preso por fazer reuniões, né? Simplesmente. Só para ser um pouco mais preciso, Rubens Paiva era deputado, né? E o que aconteceu é que ele ajudava alguns grupos de militância de resistência. Foi isso que o Rubens Paiva de fato fez. É importante explicar aqui, porque o Bezzi explicou bem de um jeito mais ou menos. Foi preso, torturado e morto pela ditadura. Esse sim, né? A viúva do Rubens Paiva, que mostra no filme Ainda Estou Aqui, a Eunice, essa sim foi torturada em vida, ela e os filhos. Tá? É uma diferença muito grande do que aconteceu numa ditadura de verdade, em que as pessoas, a gente tem provas de tortura, de tudo que aconteceu, de como a própria Eunice foi torturada psicologicamente, né, de todas as maneiras, né, e a gente tem aí esses negacionistas, primeiro tentando tirar de contexto o filme, né, pegando de chacota. Tem uma vez que o Gustavo Gayer falou, quem é Fernanda Montenegro? Essa aí tá ultrapassada. Você está azedo, Lucão? As pessoas Beijo. não sabem absolutamente nada de história, nem de cultura. Não sei do que elas se alimentam, de zap, né? De notícias do WhatsApp o dia inteiro, né, Helder? É uma coisa assim... uma insignificância... É uma insignificância intelectual, assim, e nem intelectual, porque eu não estou querendo pagar de virtuosismo intelectual, que eu não tenho nem como fazer isso aqui. Mas é de uma ignorância, né? De um negacionismo, assim, atroz, né? Tá muito quente mesmo, Lucas. Tá muito quente mesmo. Não, além de tudo, assim, você falou de insignificância, né? E é patológico também, porque a pessoa começa a acreditar na própria mentira. Se ele tá falando que as pessoas estão sendo torturadas, eu queria uma prova. Quem tá torturando? Quem tá torturando? Que eu saiba, eles estão presos. Em condições ruins? Sim, porque a estrutura penitenciária no Brasil é uma merda. Sempre foi, e vocês nunca ligaram.
tá? Então, se não tem ninguém torturando, você está reclamando só porque a nossa estrutura carcerária está em frangalhos, aí é outro papo. Aí vocês lutem para que o sistema carcerário seja reformado. E se não foi nada o que eles cometeram no 8 de janeiro, então vamos lá, fazer um exercício rápido e muito simples e fácil. Bom dia, Ana Rita. Eu quero ver a resposta de vocês. Vamos supor que em 2026 o Lula perde e o Bolsonaro volta ao poder. Então, a partir daquele dia, a gente arma barracas na frente dos quartéis, ficamos ali até a posse do Bolsonaro, e quando o Bolsonaro volta, no dia 8 de janeiro, novamente, a gente invade os prédios dos três poderes, eu vou lá, dou uma cagada na sala do André Mendonça, o Beze vai, destrói uma estátua, o Demore dá uma pancada na cabeça de um policial. A gente faz tudo isso. Vamos supor, a gente faz tudo isso. A gente vai ter anistia, a gente não vai ter cometido nada, seremos apenas pobres, esquerdistas, idosos com a Bíblia nas mãos, ou a gente será considerado baderneiro, a gente será considerado terrorista? Porque essa pergunta aí, a gente sabe muito bem qual que é a resposta. Se acontecer e vier da esquerda algo parecido, vão ser condenados também. Eu duvido muito que o Bolsonaro vai querer anistia para alguém que chegar lá na sala dele e dar uma mijada, uma gozada na cadeira dele. Não vai, né? Não vai. O André Mendonça também não. Cássio com K, muito menos. Muito boa a fala do... É isso. Do Helder O do Beze. assassinato do ex-deputado Rubens. Deixa eu tirar aqui o sonzinho. Muito bom comentário do Helder e do Beze. E aí estão me lembrando aqui a ajuda que o Rubens Paiva dava. Ele já estava caçado, tinha saído do país e depois retornou quando ele foi preso e desaparecido. Mas o padre Kelmon, eu tive o privilégio um tempo atrás de procurá-lo para uma entrevista. Eu quase marquei uma entrevista com ele lá no DCM. Ele é uma figura patética, mas esse negacionismo da ditadura que eles fazem, isso é uma coisa perigosíssima, tá, gente? É perigosíssimo. Obrigado, Bernadette, querida. Beijo. A gente tem agora um QR Code, tá, gente? Olha que bacana, para facilitar aí no envio do Pix. Já tá na conta da Alessandra, ela mandou 10zinho aí para nós, a nossa querida Bernadette, faltam 190. Mas o negacionismo da ditadura é a base do pensamento de extrema-direita no Brasil. É negar a ditadura, é eventualmente chamar a ditadura militar de revolução. Isso é uma coisa muito importante de ser dita. Um movimento feito por generais para caçar os direitos políticos de parlamentares, para fechar o Congresso, é chamado por esses negacionistas da história de revolução. E, de uma certa forma, eles são revolucionários, mas eles são revolucionários do reacionarismo. O sonho deles é um novo 64. O sonho deles é mais 21 anos de ditadura. O sonho deles é a perseguição aos comunistas na prática. E os comunistas não são os comunistas, são os LGBTQIAPN+, são os sociais-democratas, são as pessoas defensoras do Bolsa Família, são as pessoas defensoras de qualquer garantia constitucional e governamental para os mais pobres e mais miseráveis. Eles sonham com uma sociedade de perseguições. Então a gente dá risada do Padre Kelmon, ri dos memes que a Soraya Tronic provocou pra gente. Mas, meus caros, esse é o cerne do problema da sociedade brasileira hoje. Quem foi que elegeu Bolsonaro? Quem foi que elegeu Bolsonaro? Quem foi que pode eleger um futuro líder de extrema-direita? São as pessoas que não saíram do Brasil paralelo de 1964. Eles não saíram desse Brasil, eles não vivem nesse mundo. Tem uma entrevista histórica do Vladimir Safatli para o DCM, há muito tempo atrás, quando o DCM tinha um programa na TVT, eu fazia a divulgação desse programa no site. O Safatli falava, é impossível dialogar com os adeptos da extrema-direita, porque eles vivem em outro Brasil. Eles vivem em outra timeline histórica.
Eles vivem em outra realidade, gente. E essa realidade, se for tocada para frente, vai nos destruir. A gente dá a risada do Padre Kelmon, mas essa realidade pode nos destruir. É isso que está em jogo. É isso que está colocado. O Lucão tá fazendo a brincadeira lá com 69, mas 69 foi pouco depois do AI-5, né? Não foi mais interessante, não, foi pior. O sonho dessas pessoas é esse, gente. É um Brasil isolado, é um país autoritário, é um país que não respeita os direitos humanos. O Brasil só vai evoluir quando tiver uma política realmente séria de direitos humanos. Quando seus policiais pararem de torturar. Quando as forças de segurança forem reformuladas. Quando a esquerda, de fato, tiver os seus programas sociais implementados. Enquanto isso, nós vivemos uma distopia capitalista. Nós vivemos numa ameaça o tempo inteiro de golpes. Nós vivemos num terror psicológico causado justamente pelos defensores de Ustra. De pessoas que abertamente pregam o neonazismo. Isso é importante de ser dito. Existem movimentações sérias no Brasil em cima disso. E esse é o perigo para 26. Perigo para 26 não é anistia ao Bolsonaro. O Bolsonaro não vai ser anistiado. O Bolsonaro deve ser preso, deve ser condenado, deve enfrentar um julgamento, que eu acho que isso vai reverter a questão das pesquisas do presidente Lula. O presidente Lula que está fazendo um governo que tem vários aspectos positivos, mas tem essa questão econômica para resolver. Os indicadores econômicos são bons, mas a economia não é para a população. A economia não é para os mais pobres. A economia, por enquanto, está sustentando o agro, a economia, por enquanto, está sustentando os bancos. O presidente Lula tem que rever isso. O presidente Lula tem que fazer inaugurações, tem que correr o Brasil, tem que fazer uma corrida internacional também. Vai para o Japão agora. Está com viagem marcada. Tem que cuidar da própria saúde também. O presidente Lula está se dedicando a esse país nesse terceiro mandato. E há forças de todos os tipos querendo derrubá-lo do poder. Forças de todos os tipos. Inclusive, às vezes, camaradas nossos que, infelizmente, acabam dando pano para o golpismo que está se armando. Não acho que Lula vai sofrer impeachment, mas o meu temor é a gente chegar fraco para 2026. Por isso a gente dá risada do Padre Kelmon, mas o negacionismo ali da ditadura militar é seríssimo, gente. É seríssimo, é algo que a gente tem que levar muito em conta. Quero dizer que eu estou muito feliz. Fala pessoal, Pedro Zambarda aqui com vocês da Folha Democrata. A Folha Democrata está sob ataque, meus caros. A gente teve a nossa monetização desativada de uma maneira absolutamente arbitrária do YouTube. E para a gente manter as nossas atividades, a gente precisa de um mutirão de Pix de vocês da comunidade, gente, porque a gente fica sem verba para fazer as nossas coberturas básicas, fazer as lives, os cortes, os grupos de WhatsApp, Telegram que a gente pretende criar com essa comunidade maravilhosa. Nós perdemos acesso, por exemplo, vocês que são membros do canal, infelizmente, estão com as suas contribuições paralisadas. Então a gente precisa de uma ajuda em massa dessa comunidade para salvar a Folha Democrata. Salvar mesmo, gente. A gente precisa novamente da ajuda de vocês, porque ser de esquerda e atuar com essas big techs é realmente muito complicado. Eu conto com vocês, abram um aplicativo do banco, coloca folhademocrata@gmail.com e faça uma contribuição em qualquer valor, em qualquer horário, também nas metas das nossas lives, para a gente manter tudo funcionando. Tá certo, meus queridos e minhas queridas? Obrigado pela atenção de todos vocês. Vida longa e próspera sempre. Vamos combater, vamos manter a Folha Democrata funcionando, porque nós dependemos da comunidade, gente. Até mais. Tchau, tchau.